Salve galera, sejam bem-vindos ao Muito Mais que 12 Minutos e hoje eu vou conversar com ele, Tássio. Sejam bem-vindos. Prazer aí, obrigado pelo convite e vamos ver o que sai dessa conversa, desse bate-papo. É um prazer estar com esse cara aqui que, falado por muita gente aí, jogava muito, cara sensacional. Então, a pergunta que não quer calar, Tássio, você parou por quê? Rapaz, essa pergunta eu acho que é a pergunta do milhão, né? Muita gente deve ter lhe feito essa pergunta. Assim, tem uma série de fatores. Eu quando comecei a jogar, eu sabia que ia chegar uma hora na minha parte ali de atleta universitário que eu ia precisar encerrar um ciclo para me dedicar na minha parte profissional, na profissão que eu escolhi. Então chegou um momento que eu me dediquei muito enquanto eu estava ali atleta universitário, na parte do estudo com atleta, e chegou um momento que eu queria trazer essa mesma dedicação para a minha parte profissional. E aí combinou também com, assim, chegou um momento que eu precisava de novos desafios, né? O atleta ele precisa de novos desafios. Então chegou uma hora que eu já tinha alcançado bastante coisa e eu precisava encerrar o ciclo e começar outro. Então coincidiu que em 2009, que foi o ano que eu decidi parar, logo no ano seguinte veio a pandemia. Então me ajudou nesse encarar esse luto e essa pausa, porque eu encarei como um luto mesmo. Eu me fechei de tudo, sabe, em relação ao basquete. Parei de jogar, de assistir, para poder ir aos poucos diminuindo, né, isso. E aí a pandemia veio, ajudou, e aí eu disse, não, eu vou parar quando eu estiver mais estabilizado profissionalmente e me dedicar da forma que eu quero também, como eu fui um atleta universitário dedicado, queria me dedicar também na minha profissão. Foi um dos principais motivos foram esses. Você é arquiteto, correto? Isso, sou arquiteto. Então aí você que queria saber o porquê, a resposta foi dada. Mas coincidentemente eu vi hoje aqui com a camisa do colégio de aplicação aqui da JECA e eu descobri que Tássio foi aluno do colégio de aplicação, então foi lá que você começou no basquete. Foi exatamente. Comecei basicamente na orla primeiro, batendo as peladas, assim como muitos já devem ter falado aqui, começou primeiro no país de futebol, a gente joga futebol, meu pai jogou amador, né? Jogou futebol amador, foi zagueiro, teve destaque no juvenil da cidade dele, em Propriá. Minha mãe também tinha uma parte assim de atleta também de ginástica, não era profissional, mas então tinha um lado ali do esporte que eu sabia que eu e meus irmãos teriam uma chance de quiser praticar, né? Por saúde ou etc, de seguir. Então a gente começou no futebol e até certo dia a Orla inaugurou a quadra em 2004, setembro de 2004, eu lembro como hoje. E aí um colega tinha uma bola de basquete lá, parada, e chamou, vamos lá bater uma bola nessa quadra nova. Então começou indo para a quadra, foi a turma toda da rua, jogou, e quando a gente foi uma, duas vezes, eu percebi que tinha uma sensibilidade ali para continuar, né? Então foi um que continuei jogando e era próximo da minha casa e eu insisti, fui bastante lá jogando nessa quadra. E por coincidência, no colégio também, nessa mesma época, já era na virada do ano, tinha um amigo da gente lá do colégio, que o pai dele jogava basquete. Então ele trouxe a bola para o colégio e a gente começou a jogar lá também. Bater você descobriu hoje também que você é professor da aplicação ontem, na verdade, tem aquela quadra que está lá no colégio, Sim, hoje sim. ela está coberta, mas ela é descoberta. Sim. A gente jogava ali no sol, às vezes descalço, tendo um tênis inadequado, bem livre mesmo, né? Com a bola que tinha. Então a gente começou a jogar ali e a pegar gosto, né? Joguei pronto. Foi simultaneamente nas quadras da Orla Sim. e no colégio. E quem era o professor de educação física? O professor de educação física era o professor João, na época. Ele ensinava a parte da educação física, mas ele é um professor que ele não era especialista no basquete. Ele ensinava todos os esportes, tinha um período de natação, tinha um período de vôlei. Então, no basquete ele tinha uma limitação. A gente ficava, porque assim, a cada mês a gente jogava uma modalidade, né? E aí, na época do basquete, a gente pegou ainda mais gosto, mas ele falou, ó, a minha limitação do basquete é essa daqui. Se vocês estão pensando em competição, então a gente já estava organizado para competir. Vamos competir no jogo da primavera. TV Sergipe ainda estava engateando ali, os jogos escolares. Mas ele falou, eu posso ajudar vocês, mas para treinar a equipe, para uma competição, eu não tenho essa competência. Então foi aí que a gente, junto a alguns colegas, Wanderson, Farol, Dimas, a gente foi atrás de um professor dentro da universidade. A gente estava ali, o colégio de aplicação, para quem não sabe, fica dentro da Universidade Federal. Sim. Então a gente foi lá atrás de um professor da cadeira de basquete.
A gente chegou lá, conversou com ele, inicialmente ele achou estranho, né, que é essa iniciativa dos alunos, né, irem lá buscar um professor para treinar e jogar, que geralmente é ao contrário, né, o professor tem que estar catando alguns alunos para poder participar das modalidades. Então ele abraçou a ideia e treinou a gente uns 3 meses da iniciação, como se fosse a iniciação do basquete. Porque a gente tinha os vícios de peladeiro, Claro. que a pelada não deixa de ser uma boa escola, eu aprendi bastante na pelada. O 3-3 ali, ele é uma condição muito dinâmica, que você tá pegando a bola o tempo todo, faz trabalho de pivô, corta, tem um curto de longa distância, um curto de média. Então é um negócio bem dinâmico que dá para você aprender. Mas quando você tem um fundamento desde o início, é uma escola totalmente diferente. Então ele pegou com o material que tinha lá na universidade, que ele tinha acesso, treinou a gente uns 3 meses e a gente foi para a primeira competição. Isso em 2005. Caramba. E dessa galera, você lembra alguém? Farol eu lembro que a gente já jogou lá no Paval. O que mais você lembra assim da galera do Codap? Da galera do Codap é Thiago, Wanderson, Ícaro, Valber, Geraldo, Vinícius, o irmão de Aécio. Foi meu aluno. Aécio foi meu aluno. Ele que pegou essa linha do basquete, ele pegou muito com a gente. Ia muito no nosso jogo, ele pequenininho, ia acompanhar e tudo, e o irmão dele influenciou. O Geraldo, acho que também até pouco tempo ia acompanhando também a aplicação agora já nessa nova geração, né, que jogou. Mas era essa galera aí, era Dimas, Farol, Geraldo. E quem foi o professor lá da universidade foi o Sérgio Dorensky, isso, Sérgio Dorensky. Aí esse início do 2005, né, que ele pegou a gente participou do Jogo da Primavera, no primeiro. E aí pegou gosto, ele se identificou com um projeto, trouxe alguns alunos dele da educação física para fazer um estágio também de preparação com a gente, e a gente se preparou, condicionou para o ano seguinte, para 2006. Que aí a gente conseguiu chegar nas finais. Mas porque a época dos Jogos da Primavera era dividida em escola particular e escola pública. E a gente ganhou a parte pública, o Coque na época com Pirulito, Nadinho, os principais jogadores. A particular a gente se enfrentou numa final. E aí foi bacana, porque nosso time ele era, assim, tinha algumas limitações, mas ele era um jogo muito coletivo. Impressionou até os outros professores dos outros colégios que chegaram, rapaz, o que você fez com esses meninos? E ele, rapaz, eles já vieram tudo entrosado. Eu só peguei e dei o fundamento, eles vieram atrás de mim. Já tinha o fundamento e a característica coletiva ficou na nossa equipe, né? Eu sempre gostei muito do basquete, é um esporte coletivo, mas nem todo mundo consegue jogar de forma coletiva, né? Mas a nossa equipe era muito solidária, sabe? O cara que tivesse posicionado, partia para a cesta. Não era essa de me der a bola que eu vou decidir. Legal. Então a gente conseguiu chegar na final, não deu, foi uma final bacana. Até para os placares da época, eu lembro que todo mundo ficou surpreso, né? Foi mais de 65 pontos para um jogo escolar, né? De juvenil. Era difícil na época, e foi divertido, bacana. Foi em 2016, e aí foi esse ano que o Sérgio Dorensky já não acompanhou mais a gente. Então já ia sair do colégio, né? Então parou por ali. Você saiu do colégio quando? Eu saí em 2008. 2008. Isso aí em 2008, só que é o que acontece. Eu estava jogando, por jogar na 13, na Orla, era a minha casa ali. O professor que assumiu a cadeira de Sérgio Dorensky, que saiu para um doutorado, foi Marcos Bezerra. Fez um concurso, ele carioca, fez um concurso aqui e ele batia pelado lá na Orla, porque o bom da Orla era isso. Tinha muita gente que estava hospedada, turista de Brasília, São Paulo, aparecia lá para bater um baba. Então era uma cultura de basquete diferente, né? E eu sou um cara que eu sou muito observador, cauteloso, né? E eu observava muito as jogadas, eu aprendendo, eu vi os caras fazendo a jogada, na outra semana eu estava lá fazendo a mesma coisa, tentando repetir e fazer a mesma coisa que eles faziam. Então, eu saía sugando de várias escolas ali, né? A galera ia jogando e, por coincidência, o Marcos estava lá na Orla. Ainda não conhecia ele, não sabia que ele ia assumir a cadeira de basquete na UFES, eu na aplicação. E ele perguntou, né? Você joga onde? Eu, não, eu jogo numa aplicação e tal. Ele, você não quer treinar lá no time da UFES, não? Caramba. Então, antes de eu entrar na universidade, eu fui convidado para jogar pelo time da UFES. Para jogar lá e já ir criando a experiência. Olha, você vai passar na universidade, então você vai estar aqui e já continuar. Está aqui, você passa e já continua. Aí, o Tiaguinho, acho que veio aqui, deve ter contado, né? Que ele foi também esse mesmo esquema. Foi procurar um professor para levar para o Jubes. O Marcos estava afastado um tempo de basquete, né? E foi através desse convite que retornou justamente no ano de 2008. Eu ainda estava no ensino médio, né? Então, eu comecei, tem esse fato interessante, eu comecei na universidade porque muita gente estranhou até o tempo que eu passei jogando na UFES, só que eu comecei a jogar antes de entrar na UFES, aí muita gente tinha essa lembrança do basquete universitário já, por eu já estar lá antes de estar na universidade.
Isso que é legal disso aqui, porque, como disse Anderson Preto, né, a gente vai fazendo, pegando a história de cada um e vai costurando e fazendo a história do Estado. E é legal também para o Centro de Memórias, que é o Colégio de Aplicação hoje tem um Centro de Memórias, né, que é o SENDAP. Então, é uma parte aí que talvez o SENDAP acabe usando, né, desculpa, usando, porque é um pouco da história também do basquete no Colégio de Aplicação e na universidade. Porque na época que a gente puxou essa iniciativa lá do colégio, não tinha essa cultura de participar dos jogos. O Colégio de Aplicação ela é uma das excelentes escolas aqui públicas do estado, né? Então, mas ela não tinha esse foco para a parte esportiva, né? Então, acho que assim, antes da gente, eu não lembro recente, né? De 2004 para trás, né? Não tinha ninguém que levasse adiante essa parte do basquete, né? Eu vi que ficou depois, né? Por Aécio, Geraldo, Felipe, Irecê, que joguei com ele na universidade, ele também se formou e foi para lá, ajudar a Marisa a continuar. Então a gente viu que a gente conseguiu dar sequência na história. Pode até ter tido antes e a gente não acompanhou, né? Exato. Mas a memória recente não pegou. Lá no SENDAP tem uma série de troféus assim que conta um pouco da história do esporte, né? Mas eu acho que ficou um hiato aí, muito grande aí do esporte lá. Hoje Marisa, que já foi convidada, estou aguardando aí o tempo que ela possa, ela vai também relatar que pegou, né, esse processo aí, trabalhou com o IRC, né? Sim, também eu tenho até vídeos aí na internet aí, com até montanha ajudando lá no time, tem muita coisa aí. Até interessante nessa parte aí do campeonato em 2006, que a gente conseguiu chegar na final, que a professora viu o nosso desenvolvimento durante a competição, então quando chegou na semifinal, ela disse, se vocês forem para a final, tá liberado todos os alunos para ir lá para o ginásio. Eita, a gente estava acostumado nos jogos a ter a namorada de um colega, pouca gente na arquibancada. E meu irmão, nessa mesma quadra que hoje é o Agitação, era o Arc. Que era o Arc. Afinal, a gente encontrar aquela arquibancada completa, eu acho que tinha mais de 400 pessoas assistindo. A gente, garoto, não imaginava jogar para uma plateia dessa tão cedo. A gente saiu do vestiário, que olhou para trás, meu irmão, que galera é essa? Então foi um dos primeiros momentos que eu senti assim numa final a emoção de estar próximo aos profissionais, né? A emoção que eles sentem lá. Então é uma passagem bacana que eu queria comentar, né? Que motivou porque era um público que não acostumava muito com basquete, então cada cesta era como se fosse um gol. A comemoração era o tempo todo lá em cima. Motivou bastante, velho. A diretora era Marluce. Marluce, a diretora era Marluce. Marluce hoje está aposentada. Pois é, muita história aí, galera. Então fiquem por aí que já tem mais aqui com esse cara. Então, Tássio, o que eu quero saber de você é sobre a sua passagem pela universidade, os treinamentos, acho que já lá com o Marcos, como é que foi essa história aí? Essa parte da universidade, como eu falei para você, me considero um bom atleta universitário, né? Me dediquei bastante ali na parte universitária, muito antes até de estar na universidade, convidado por Marcos a participar desse time. Então, começou em 2008 junto com esse renascimento de um time lá na UF, também depois do hiato grande. Sim. E eles irem para os Jubes, que antes eles iam, mas não de maneira tão organizada. Às vezes juntava a galera ali dos cursos e partia. Então, quando eles viram que tinha um cara com o currículo de Marcos Bezerra lá na universidade dando sopa, convidaram o Marcos para treinar. Eu já estava lá nesse time da UFS, então foi uma dedicação muito grande ali. Passei, como eu não conseguia viajar para os jogos universitários, porque eu não pertencia, não tinha matrícula da UFS, então criei aquela expectativa gigante. Eu já num time da UFS, mas não podia viajar. Sabia que tinha vaga ali entre os titulares, podia ser convocado, mas segurava porque eu ainda não estava dentro da universidade. Então eu passei 2 anos me preparando para um Jubes, porque foi o período de 2008 e 2009 que eu treinava com o time. Nós fomos bicampeões no estadual. Eu jogava o estadual, mas não jogava o universitário, que era a principal competição da gente, né? A viagem, né? Era um dos poucos pagamentos do atleta universitário, além da bolsa, que a gente não recebia, era uma ajuda de custo ou outra, são as viagens, né? As viagens, só não conheci o norte do país, viajei de avião a primeira vez, participando do time da UFES, e conheci todas as outras regiões, tirando o norte, né? Então, era um dos pagamentos além do hobby, né? E são essas viagens, são experiências impagáveis, né? Então, foi essa trajetória, né? Começou em 2008, 2009, e eu ainda não só ouvia falar, imaginava o tal do Jubes, a galera ia voltar, viu na expectativa, e aí como é que foi e tal, para saber as histórias.
Então, nessa época era a turma de Tiaguinho, Bruno, Idelfonso, Adriano, Adriano. Rafael, Marcel, Emanuel chegou no ano seguinte. Então, essa galera que viajava e eu ficava só na expectativa de ir um dia, né? Então, até que em 2010 esse pessoal já estava encerrando o ciclo dele e eu peguei o bastão como calouro para iniciar uma nova geração. Então, eu junto com Emanuel e Alisson, que eram os três ali de linha que entrava, né? A parte dos pivôs mudava, né? Que hora era Thompson, hora era André. Mas dessa trinca aí a gente conseguiu fazer um novo core da USFES a partir de 2010. Então, a gente foi o primeiro ano, o time todo renovado, porque tinha o jogador 8, 9, com a turma que saiu e passou o bastão. E a gente iniciou em 10 só com Rafael e Alexandre Paulistinha. Não sei se você já deve conhecer, que eram os únicos veteranos. Então a gente viajou essa turma e foi pegar a experiência dos grupos. Foi em Blumenau, em Santa Catarina. Então a gente foi lá, pegou a experiência em termos dos jogos. Como era um time todo renovado, a gente ainda foi só conhecer mesmo, né? Claro, com expectativa de ganhar, até que porque a gente comprou a passagem da competição no primeiro dia, era de avião, a gente não poderia comprar antes da final. Não, a gente vai chegar até a final, vamos comprar até a final. Se perder antes, a gente tem uma semana aí passeando em Blumenau, porque não podia comprar passagem antes. Né? E não passagem tinha de avião não tem a facilidade com de ônibus, de troca. né? Pô, isso aí tá falando de 2010, né? A gente tá falando, né? Isso aí. Caramba. Então a gente, não, vamos comprar nas 2 semanas, a gente vai pra final. Beleza. Indo ou não, quem não conseguir vai ter que ficar lá esperando, né? O hotel da competição vai se encerrar, a gente vai ter que ir para outro lugar. O Oktoberfest já tinha passado, não tinha como explorar a cidade turística. Então a gente fez uns 3 jogos lá. Nesse primeiro jogo, como eu falei, na minha preparação tinha sido de 2 anos, né? Para esse primeiro Júbis. Então quando eu cheguei lá, eu fiz um primeiro jogo impecável. Eu acho que eu fiz metade dos pontos do time, que era assim, não era algo comum. Eu sempre fui um atleta que, como eu falei, eu gosto do jogo coletivo, né? Gosto de... Hoje em dia, o LeBron chama de playmaker, né? Faz a jogada para si, mas também consegue fazer a jogada para os outros, né? Sim. Então eu tinha essa característica. Mas nesse jogo eu estava tão ansioso que a minha concentração 2 anos vai ser descarregada toda nesse jogo. Esperou tanto. Esperei tanto que eu fui para a sexta oportunidade que eu podia. Acabou que a gente, como eu falei, não foi muito bem. A gente pegou essa experiência com o core, como eu falei, que estou renovado. Em 2011 foi a nossa primeira medalha primeiro pódio. Em 2011 que a gente ganhou os jogos e chegou lá no pódio, né, que foi legal, foi divertido, isso já em Campinas, né, em 2011. Então aí a parte universitária seguiu, né, esse caminho, até 2016. 2016. Teve um hiato ali de Marcos precisou se afastar, aí a gente se organizou entre a gente mesmo e conseguiu, mas aí como eu falei no início, eu sabia que uma hora eu ia me formar, o ciclo ia se encerrar, assim como a geração de Tiaguinho, Adriano e Bruno e Delfonso se encerrou, a nossa também ia se encerrar. E eu me preocupei tanto em passar as dicas que eu peguei dos veteranos, passar para os novos, que eu acho que é importante, né, absorver e passar, e já estava me preocupando em passar o bastão. Eu sabia que uma hora não ia estar a vida toda na UFAS, né? Apesar de estar um longo tempo, não ia durar para sempre ali na universidade. Né? Então já fui me preocupando em também passar, e já foi a geração que já foi chegando, foi a de Will, a Adler, e aí a gente foi passando o bastão aí com o que a gente conseguiu, né? E você está quantos anos hoje? Hoje eu estou com 34, faço 35 esse ano, já sou na categoria Master aí, o Sub-35. Eu estou desanimado, né? Você, Douglas, acho que vi todo mundo indo pro Master e ganhou. Onde é que eu vou jogar? Tô desqualificado, sem lugar para jogar. Ainda porque tá difícil a situação, o negócio do Master tá pesado, né? Pesado, cara, mas eu sou 40 a mais. Então já é... 41 anos, viu? Fiz essa semana. Já entrou nessa categoria, mas tem uma galera boa chegando aí também já, esse né? é o problema, né? Esse é o problema. Eu conversando com o Bruno do Pavão, né? Que foi a galera que... A primeira geração da UF saiu, formou o time do Pavão, né? Sim. Que hoje é o Pavão. Essa primeira geração daí, até o primeiro uniforme deles era um uniforme antigo da UF, eles botaram a tarja do Pavão em 2011, isso. E aí... ele até fala, pô, a galera também envelhece, tá envelhecendo junto com a gente, que eles vão jogar o Master fora nos outros estados, né? A galera também envelheceu junto com a gente, mesmo, continua o mesmo nível. Pois é, mas você é chamado para jogar, estávamos lá no Pavão, quando eu te conheci pessoalmente. Thiaguinho veio com a camisa para te dar, estou lá me matando, treinava direto, não tenho uma camisa.
Joguei no campeonato interno com a camisa verde que eu levei e outra emprestada de Bruno. Eja, A cadeira, o pessoal fez uma cadeira cativa lá pra mim no pavão, né? A galera gosta bastante de mim. não é só gostar não, tem basquete envolvido aí. O povo do Bravos, olha, eu gaguejei ainda, o povo do Bravos gosta de mim, mas não tem essa cadeira cativa. Me aguarde aí. Vai que é uma coisa somada com a outra, pode ser que seja. Eu já tenho 41 anos, não dá mais pra ter mais nada não. E os times aí que você jogou para além da universidade? Joguei, eu fui como eu falei no início, né? Eu sou um cara que tem os seus grupinhos aqui de basquete. O universo é pequeno, mas faz parte, né, do ser humano, claro. aquela rivalidade, você se juntar em grupos. Claro. E duelar o nós contra eles é interessante, aquela massa. competição, trazer um senso de união, você se desafiar, né? Então, mas apesar disso, de eu ter meu grupo também de jogo, né? Eu fui convidado para jogar, eu tinha bastante trânsito assim com a galera, né? Como eu falei. O pessoal do basquete, ele abraça bem você, né? Quando você está chegando para jogar. E eu era um cara que escutava bastante e, a meu ver, não era um cara muito arrogante. Então, eu fui convidado. Joguei com alguns times. Eu joguei, como eu falei, na época do juvenil. Eu joguei com o Tadeu no Coese. Legal, isso é legal. Um pouco antes de ir para... Ainda estava jogando na pelada, começando. Eric Ismerim jogava lá, estudava no ARC, e o professor do ARC, Vinícius, na época, treinava a seleção. Eu ainda não tinha nível para participar da seleção, mas fui lá para aprender a jogar. Passei 2 meses treinando com o pessoal da seleção, pegando ali os fundamentos. Eu tinha aqui 1 ano e meio só de basquete, então eu estava ali, vou pegar o máximo que eu quero. Como eu falei, eu sou um cara bastante focado, então quando eu entrei no basquete ali, não, eu vou abraçar esse universo, né? Tentar aprender o máximo que eu conseguir, e era uma coisa que eu levo hoje também para o meu profissional, né? É a disciplina, é o compromisso, é a melhoria constante. Então, eu sempre me preocupava de estar sempre evoluindo. Por mais que eu recebia bastante elogios da galera, pô, Tássio, você joga bem e tal, mas eu não deixava me afetar por isso. Sim. O elogio é bom quando ele vem das outras pessoas, eu não preciso estar me engrandecendo. E aí, toda vez que me elogiava, eu fazia questão de me cobrar mais. Sim. E ir lá e treinar mais e melhorar. Uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça, né? Até o elogio vinha fácil, as pessoas diziam, você tem dificuldade de aceitar elogios? Não tenho dificuldade. Eu aceito, porque tive até momentos de colegas do próprio time, até o professor mesmo, por eu não ter essa arrogância em relação a ser um dos destaques da equipe, ele, se você tem noção que você é um dos melhores da equipe, né? Ele, não, professor, eu tenho ciência disso e me cobro bastante e vou fazer o possível para trazer os colegas. E da maneira que eu estou na liderança, né, da equipe, como capitão, às vezes, eu tenho que dar o exemplo, né? Claro. Eu puxava os treinos, eu me esforçava mais para saber que não tinha nada garantido. Apesar de eu estar como destaque, se você não se esforçar, a sua vaga vai embora. Então, voltando assim à sua pergunta inicial, eu joguei com algumas outras equipes, né? Foi do Coese, joguei um campeonato pelo Bugio, nosso clube. Foi só um torneio de uma Liga Nordeste, né? Mas foi rápido. Joguei na época, era o Eagles, a antiga Saman, que depois se juntou com o Vital. Joguei um torneio assim, fora, nos torneios esporádicos, além da universidade, porque o basquete universitário a gente tinha 2 competições ali no ano, né? A principal, o JUBES, e tinha a LDU, que era a parte só Norte e Nordeste, já o JUBES Nacional. Sim. Então, fora a parte universitária, a gente jogava algumas competições aqui. Então, foi o Eagles, o Vital, o Coese, joguei um torneio no Bugio. Foi basicamente o Ateneu, eu joguei uma época que teve um episódio aqui no estado que não teve campeonato estadual, e aí o representante foi o único que foi inscrito para representar o time na Copa Brasil. Sim. Então o Ateneu foi e me convidou. Na época era Montanhas, Rodrigo, legal. Everson, que hoje está na agitação. Não, eu não conheço. Conhece. Então eu fui o Pavão, que era a galera os veteranos. Sim. Me convidaram para jogar, a gente ia jogar esporadicamente em Alagoas, né, que foi o primeiro lugar que eu viajei, inclusive, né, com a universidade. Foi essas equipes aí, eu joguei bastante. Fui convidado também para jogar fora do estado em 2 oportunidades. Na parte do juvenil, sub-19, em Salvador, fui representar Rio Real, a gente jogou um bom tempo período lá, e já para o finalzinho, pensando em parar em 2018, eu joguei pelo Confiança, junto com o Igor, com o Douglas. Jogou com Confiança não, desculpe, CSA, porque as cores são parecidas. No CSA em Maceió a gente foi campeão lá e tudo. Além de, aqui no estado também joguei nessas oportunidades fora. Bacana, é bom que você tem um trajeto aí com a galera
boa aí, né? Realmente, como eu falei, tem essa vantagem de... Igor também é um cara que percorre bastante também, assim, as não equipes. Inclusive, algumas que eu tava, ele tava também. Nessa do Vital, que eu viajei, ele tava. Nessa do Eagles, que juntou, ele tava também. É um cara que eu saí fazendo um intercâmbio aí. Pegava um pouquinho de cada, como eu falei, eu gosto de observar e pegar um pouquinho de cada coisa, fazer o meu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Mas voltando aqui com o Tássio, galera, eu quero saber, cara, elenca aí pra gente aí os 5 momentos aí preferidos da sua carreira. Nessa parte da atleta universitária, eu tenho, assim, 5 momentos. Eu até fiz um quadro de medalhas para lembrar depois dessas cinco passagens, assim, que me marcaram bastante, né, no período da universidade. Tem a primeira competição da gente, a gente viajou com o Marcos. Ainda não era uma competição universitária, mas era o time da UFES, uma Copa Sesc em Alagoas. Foi a primeira competição ali do time, então, que fortaleceu as resenhas, as histórias. Nessa primeira viagem, a gente pegou o 3º lugar lá, foi uma passagem interessante, eu coloquei dentro desse top 5. A segunda ainda foi o primeiro do tricampeonato que a gente conseguiu conquistar aqui sergipano, né, que ficou marcado também, foi no ano de 2008. Então, ela representa essas 3 assim, campeonatos em seguida, né, que a gente enfrentou equipes fortes e se fortaleceu como grupo. Passou muito tempo aqui sem perder no estado, né, que a gente vinha numa sequência de treino muito boa, né, então a gente tinha para bater de frente, a gente não tinha os melhores jogadores, mas o nosso coletivo estava bastante forte e bem treinado, né. Então esse primeiro título, primeira viagem, tem uma passagem da gente como basquete universitário, uma Copa Liga Nordeste em 2013, onde esse core que eu falei para você inicialmente, que se formou em 2011, a gente conseguiu encaixar nessa competição e a gente enfrentou equipes fortes, foi em 2013, e tem um jogo bastante interessante que ficou marcado dessa premiação, a gente ficou em segundo lugar, que a gente enfrentou o time antigamente era CEP, que juntou a galera do Pavão, que eram os meus veteranos, com a galera que se tornou Caiana, que foi mudando de nome, né? Que era Douglas, Igor, se juntou. Essa galera muito forte. Os 2 melhores times se juntaram para fazer um projeto só. Caramba. E a gente conseguiu chegar na final contra esses caras. Maravilha. Então, teve um jogo que a gente precisava se classificar para a final. Se a gente perdesse, estava fora, porque a gente tinha perdido o Paulinho da Socorrência. Então, a gente tinha que ganhar desse time para ir para a final. A gente estava... E aí, num jogo, no primeiro quarto, eu nunca tinha presenciado dessa maneira, a gente conseguiu fazer 41 pontos no primeiro quarto. Caramba. Teve gente que só pontuou 2 cestas no jogo, foi nesse quarto. Caramba. Você tem uma ideia, a gente fez 41 no primeiro e nos outros 3 a gente fez 45. Então foi um jogo que ficou marcado para minha trajetória, então até está entre os 5. O outro foi o jogo de despedida da UF, que eu ainda não sabia que era uma despedida. Caramba.
já estava perto de me formar e foi a LDU que a gente conquistou a prata, esse que você viu, acho que deve ter visto o vídeo. 2016, né? 2016, exatamente. Que ficou marcado ali com que a gente jogou em casa, né? Uma LDU que a gente jogou em casa, dentro da universidade. Foi aqui. Caramba, a gente jogou dentro da universidade, então a gente conhecia os cantinhos ali da quadra, a gente tem vantagem de jogar em casa com a torcida, a galera saía da aula para ir assistir a gente também. E aí foi bacana, ficou marcado. Foi o único um jogo que me marcou assim, porque eu não era um cara muito faltoso, eu sempre me dei bem assim, né? Na marcação e tudo, mas era um cara leal. E esse jogo foi o jogo da despedida que eu saí de quadra com 5 faltas estouradas. Nunca na minha vida tinha acontecido. E no jogo de despedida, que eu ainda não sabia que era despedida, porque eu até então não ia retornar, eu saí com 5 faltas na final. Era um time forte de Pernambuco, a Nassau de Pernambuco, com atletas que participaram do esporte. Então era um negócio bem difícil de ganhar, mas a gente chegou na final e impressionou, sabe? Deixou uma impressão bacana. Então, acho que desse top 5 ficou faltando Alagoas, basquete universitário, a primeira medalha, tem o jogo de despedida e a medalha de bronze nos Jogos Universitários, né? A gente conseguiu, como eu falei, em 2010, montar um elenco, e em 2011 esse elenco se sagrou, né? Esse core novo se sagrou no pódio, né? Dentro das universidades federais. Fora isso, teve outras passagens do JUFES também, sim, mas esse foi o top 5 que eu acho interessante aqui destacar para quem deixar registrado. Mas também você teve um projeto, fala aí pra galera também sobre aquele projeto que você teve, esse projeto social, a fomentação do basquete. Foi assim, foi uma época que, como eu vinha falando com você, né, a gente quando é mais jovem, a gente tem a ideia de querer mudar o mundo, né, com as nossas ideias e transformar, tem aquela empolgação, que acaba às vezes não se sagrando, né, a gente tem que primeiro arrumar a nossa casa, arrumar o nosso eu para tentar mudar as pessoas que estão ali em volta, por inspiração. E para aí em seguida as coisas melhoram, né? Cada um vai inspirando os mais próximos de vocês ali. Mas chegou esse momento, em 2014, que teve sempre muita reclamação aqui do basquete em Sergipe, de quem praticava, seja vinculado a clubes ou a times que se juntam para jogar, ou peladeiro, de reclamação de uma gestão, né, em cima. Então, eu tentei abraçar essas reclamações, sim, e tentar dar a minha contribuição para um esporte que me abraçou bastante e que sou muito grato, era e sou muito grato. Então, nessa época, eu tentei fazer uma associação de basquete para desenvolver e fomentar o esporte. Sim. Porque eu acho que o recurso financeiro, ele vai melhorar muito, né, a condição aqui do basquete. Então, eu via uma maneira de trazer essa associação de basquete, juntar todo mundo que estava insatisfeito com a situação e tentar dar uma solução, né? A gente trazer em forma de organização, associados, né, trazer recurso financeiro para facilitar e fomentar mais o esporte, né? Tanto não só pensando no que a gente estava vivendo ali, mas para longo prazo. A gente tentou até na iniciativa se juntou eu, Temes e Zé, a gente, apesar de cada um estar com um objetivo diferente, a gente tentou abraçar, né, essas reclamações e a gente conseguiu organizar um campeonato em 2015. Foi a Copa Sergipe, organizada pela Associação Basquete Coletivo, né, que era o nome da associação. E a gente teve essa ideia ali e acabou que os projetos eram diferentes, cada um estava pensando uma coisa e seguiu caminhos diferentes, né? Mas é uma coisa que eu pretendo ainda futuramente, quem sabe um dia, conseguir dar minha contribuição, né, e apoiar. Meu nome é Bruno, estou representando o Pavão, tenho 30 anos. Meu nome é Tássio, estou representando a equipe do Serigi, tenho 25 anos. Meu nome é Michael, tenho 21 anos e estou representando o Ateneu. Meu nome é Adler, estou representando a UFS, tenho 20 anos. Meu nome é Manuel Vitor, estou representando a equipe do Aliança e eu tenho 26 anos. Meu nome é Rogério, tenho 28 anos e estou representando a equipe do Vital Raptors. Mas isso é legal porque faz parte da história do esporte. Isso é importante que a galera saiba aí que muitas coisas aconteceram aqui no esporte, né? Então, galera,
O homem falou, apareceu aí, tá voltando para jogar, vou jogar contra ele, porque vamos fazer uma mini resenha agora, porque já que eu te conheço muito pouco, então que fique registrado que você será o meu adversário. Estamos aí, eu sou um cara chato, eu sou um cara chato de jogar. Se você escutou muita gente aí falando, quando eu entro em quadro eu deixo o máximo, eu sou um cara competitivo. Eu vou cansar no primeiro minuto, você não vai ter nenhum trabalho. Eu também estou um pouco fora de forma, né? Como eu parei em 2019, ali um pouco antes da pandemia, então falta a dar os primeiros arremessos agora, né? No início de 2024. Como eu falei, queria que aquele ciclo ficasse encerrado, né? E agora retornando, estou ainda devagarzinho, mas sem muitas pretensões. Mas a gente vai bater uma bolinha aí. Não, eu estou desafiando, inclusive para um X1, sabe por quê? Porque ninguém vai me chamar para jogar no time, então eu desafio, agora vai assim. Cara, eu vou chocar o mundo, tá? Pior que X1 não é muito a minha praia, eu gosto do coletivo. Do coletivo, meu irmão. Eu sei que eu gosto de trazer as peças ali para cada um somar sua força e fazer um Megazord. Mas como diria o rapaz lá, eu vou chocar o mundo. O Bambam chocou o mundo de uma maneira que não foi muito saudável, não. Eu tô com medo disso. Mas, cara, lembra aí, você tem alguma história assim do basquete lá, sobretudo ali da Orla, alguma resenha assim que você possa contar? Porque eu sei que deve ter tido assim, uma série de resenhas. Tem umas resenhas que elas ficam muito ali do grupo, né? Que não sai... Quando sai do grupo, às vezes não tem tanta graça, não é tão curioso, né? E a gente tem algumas passagens assim interessantes, né? Dos treinos da orla de madrugada, que às vezes tem os profissionais da noite que estão ali trabalhando e às vezes não é interação muito amistosa que a gente está jogando ali na quadra. Histórias aí que quem participou vai lembrar. Eu sei quem foi, mas não direi nome. No off a gente... No off pode. Mas teve uma passagem, assim, pode ser só de nicho, né? Na época que eu fui para lá, para Salvador, jogar. Aí eu fui representando o time de Rio Real. Sim. Né, jogar lá, então a gente ia para Rio Real, de Rio Real a gente ia para Salvador. Tinha esse percurso de jogar lá. O convidou na época foi eu, Paulistinha, Marcel e Dimas. Dimas que jogou comigo na aplicação. Sim. Marcel jogou no Arco, Paulistinha veio do Amadeus. Então nós quatro íamos lá e participávamos, deixamos essa equipe bem reforçada, né? Que era uma galera que jogava bem aqui, no Sub-19, aqui a gente só ia até 18 anos, então lá a gente tinha essa oportunidade. Então a gente tinha uma das viagens que a gente foi jogar lá e ficou hospedado num lugar não muito amigável. A gente ficou num lugar lá, Barra Pesada, que só entra quem é da área, para jogar lá num fim de semana. E a gente desceu para esse local lá mais Barra Pesada, e a gente tinha a van que a gente ia da cidade de Rio Real, plotada. Um morador passou por a gente na descida de uma ladeira, a Kombi meio enguiçada. Aí vocês são de Rio Real, né? O morador de lá da área perguntou, não, a gente joga por lá, né? O jogo tá vindo aqui em Salvador representar num campeonato. Tem um irmão meu que morreu lá em Rio Real. Aí eu olhei assim, não tava com cara muito amistosa não. Eu disse, rapaz, será que é um lugar bom pra gente dormir? A gente vai conseguir voltar pra jogar amanhã? Porque eu acho que o cara não tá muito feliz não, com o irmão dele tendo falecido lá em Rio Real. Eu percebi uma indireta direta. A gente não tem nada a ver com essa história aí não, irmão. Vamos deixar pra lá. Irmão, que viagem. As histórias que a gente acaba pegando aí, né? Já pensou para receber a galinha pulando? Não tem nada a ver pegar o barco andando assim. E lá nesse próprio Real também a gente jogava lá e vinha com um carro fretado. Né? Às vezes táxi, lotação, ou um táxi avulso mesmo. E a gente via de Real para cá, para Aracaju. E tem uma época que a gente chegava na sexta, no domingo a gente já voltava. E às vezes saía na segunda de manhã bem cedo, 5 horas da manhã. Aí um dia desses, o pessoal falou, às 5 horas da manhã o carro vai passar aí para pegar vocês na praça. A gente saiu com cara de sono, cara amassada, né, de sono com um colchonete que a gente ficava lá na casa de um técnico. Aí passou um cara, viu a gente lá na praça parado. Geralmente tem algumas viagens do pessoal vem para Aracaju, porque às vezes muita coisa para resolver em Real vem para cá para Aracaju em vez de ir para Salvador, pela proximidade. Sim, claro. O cara viu a gente parado lá na praça, Aracaju, a gente, sim. Só que a gente pensou que era um carro fretado pela prefeitura para trazer a gente para Aracaju.
Mas era um taxista, Eita. sem plotagem, sem nada, e levou a gente, vai para Aracaju, vai para Aracaju. Quando chegou aqui em Aracaju, Teve que pagar. ele, peraí, você não é da prefeitura, né? Não. Oxi. Começou a querer cobrar a taxa da gente, rapaz, isso não tá no acordo, não. A gente ligou aqui pro cara, acabou que o secretário de esporte lá se acertou com ele e findou a história. É uma das histórias que a gente muito novo se perde, né? Acho que é coisa que a gente só faz, né, quando tá ali na mocidade, porque vai ficando mais velho, você vai ficando mais medroso. Entrar assim nessas aventuras. Tem as resenhas assim, tem muitos agora, eu não tô... Normal. Ou é muito nichado, ou é do grupo mesmo, que não vai ser, mas na lembrança que eu tenho é só essa mesmo, por enquanto. Mas a memória é isso mesmo, cara. A gente esquece, a gente lembra, né? Memória também é esquecimento, né? Então, galera, foi isso, o bate-papo aqui com o Tássio. Desculpa aí, eu dei uma engasgada. Sempre explico isso pra galera, eu tô cansado, tô dormindo de madrugada, tô com um bebezinho, e aproveitando para dizer que é por isso que eu não tô conseguindo fazer, porque tem um nicho aqui nesse programa chamado Basquete em Ação, que eu vou nos projetos, ia começar a ir nos treinos, mas está muito difícil para eu sair de casa. Vamos ver aí se eu consigo fazer alguma coisa em breve, mas com muito mais que 12 minutos. Continua por aqui e dizer a alguns convidados, peço desculpa não poder atendê-los em dias diferentes, mas isso se deve à questão do meu tempo. Então amanhã tem um trabalho, sabe que esse é um trabalho aqui, esse trabalho especificamente é voluntário, é diletante, eu gosto muito, mas tem um trabalho oficial, né? Então a gente fica por aqui com mais um programa e eu tá vendo que eu tô gaguejando? Agradeço a Tássio, pô, cara, muito obrigado, prazer. Obrigado aí pelo convite e parabenizar pela iniciativa, Valeu, né, de cara. estar documentando e trazendo essas informações e pontos de vista diferentes, né, Isso é importante. do basquete, e espero que tenha conseguido contribuir aí, que eu não com estou muito certeza. acostumado a falar sobre a gente, né, mesmo, então espero que tenha conseguido contribuir e parabenizar mais uma vez aí você. Então, galera, é isso. Um abraço e até a próxima.